Salve, salve, simpatia, tudo bem com você? Olha, daqui a pouquinho um bate-papo especial com o Vinícius Teixeira. Vamos falar sobre eleição municipal em Andradas 2024. Mas como assim? Como assim, sim? E aí, já tem os candidatos? Quem sairá? Será a Margot? Será a Rosana Fraga? O Ademir sai de novo? Vamos saber daqui a pouquinho detalhes das eleições 2024 em Andradas. Também uma análise, né? E aí, Lula presidente, tá bem, não tá? Vinícius Teixeira daqui a pouquinho. Revista Andradas e Estúdio 46 apresentam Veja Isso Agora. Ouviremos agora o jornalista e analista Elias Batista no Veja Isso Agora, direto do Estúdio 46. Com vocês, Elias Batista. Salve, salve, simpatia, aqui Elias Batista, começando mais uma edição do Veja Isso Agora. Agora é a nova versão, nós estamos dando boas-vindas aí a novos patrocinadores, bem-vindos. Junqueira, Escola Colégio Junqueira junto com a gente a partir de hoje, aqui no Veja Isso Agora. E nosso convidado especial, Vinícius Teixeira, nós vamos falar hoje sobre as eleições. Antes de mais nada, já peço para você acompanhar esse vídeo de hoje. O que nós vamos ter de diferente no vídeo de hoje? Vamos falar sobre a eleição 2024. 2023 já foi. 2022 já foi eleição, né? Aconteceu a eleição para presidente, você já sabe o que aconteceu. Nós estamos iniciando 2023, mas nesse período é o período em que os partidos começam a conversar, né? Aquele namoro dos partidos para encontrar os nomes que vão enfrentar a próxima eleição em Andradas. E aí, na última foi o Ademir, foi a Rosana Fraga, foi a atual prefeita Margot. Nós aqui no estúdio, nós trouxemos vários, né? Inclusive a própria Margot nós trouxemos antes da eleição, o Valdemar Franco, pessoas. E agora nós vamos dar início a uma série de entrevistas com os formadores de opinião, aqueles que estão nos bastidores dos partidos e também dos atuantes, nos agentes políticos. E o primeiro que nós vamos chamar, Vinícius Teixeira, vereador eleito pelo PT, presidente do PT de Andradas. Vinícius vai falar um pouquinho mais sobre o pensamento do PT. Ele teve aqui também há 6 anos atrás, né, falando, e aí o PT, né? O Vinícius comentou da possibilidade de lançar um candidato e agora ele novamente, aqui está o vereador Vinícius. Trazer uma informação importante do Vinícius. Vinícius é professor, além de vereador, professor, estava atuando lá longe, né, em Senador José Bento, e agora foi transferido para Andradas. Parabéns aí ao professor Vinícius. Primeiramente, boa tarde, bem-vindo, Vinícius.
Boa tarde, Elias. Como sempre, aí é um prazer grande estar aqui no Estúdio 46, podendo dar aí satisfações para a população, podendo estar tendo esse diálogo como amigo mesmo, conversar com um jornalista com J maiúsculo é sempre muito bom. E estou aqui para responder tudo que você perguntar e eu souber. Que bom. E o Vinícius acompanhou aqui o estúdio, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem vários equipamentos aqui muito bons de transmissão, mas o Vinícius está aqui, já veio aqui quando a gente estava começando, estava uma bagunça ainda, não tinha muitos equipamentos e acompanhou um pouco da história do Estúdio 46. O Vinícius é uma grande pessoa, menino muito bom, começou aí na política, entrou na política, elegeu-se e tem feito seu trabalho. Tá valendo a pena, Vinícius? O que você tá? Qual que é o teu balanço? Antes da gente falar, a gente vai falar daqui a pouquinho de candidatos 2023, mas e aí? Tá valendo a pena como vereador? Era aquilo que você esperava? Como que é? Eu falo que sim e sim para essas duas perguntas suas. Tá valendo a pena e é o que eu esperava. Talvez não seja o que muitos que meus outros colegas esperavam. Mas no meu caso, Elias, eu sempre tive uma paixão muito grande pela política, filosofia, história, e eu sabia o que era a atribuição do vereador. Então, eu nunca me iludi de que um vereador tem grandes poderes para tudo. Não vai fazer obra. Para tudo fazer. Não vamos fazer um posto de saúde. A gente não tem o orçamento. Isso aí está na mão do Poder Executivo. Como eu sempre soube quais são as atribuições do Poder Legislativo, então eu nunca tive uma falsa ilusão sobre o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Então, dentro dessa lógica, eu sei que vale a pena, porque mesmo que as atribuições minhas, né, não sejam tantas assim, o pequeno espaço que eu tenho já dá para fazer muita coisa. Que é, por exemplo, a questão de você criar as alianças lá com os deputados, federal, estadual, trazer emendas parlamentares, e a parte que a gente dá as nossas ideias para a prefeita, e a principal, acredito, para nível local, que é a fiscalização, que é a vigilância sobre o Poder Executivo, e apontar para a população coisas aí que talvez possam ser de cunho polêmico. Então, a população, vocês viram o que está acontecendo lá na Câmara, que projeto que está sendo pautado, o que você acha disso? Então, de uma certa forma, eu gosto de fazer esse mandato, é um mandato didático que eu falo. Eu gosto de trazer essa característica minha de professor para a política. Até eu gosto de explicar para os outros, aquele se posicionou assim por causa dessa questão prática, pragmática. Ela fez isso, ele fez aquilo por causa dessa questão prática, pragmática. Eu gosto de sempre estar explicando para os outros, inclusive sou estudante também de ciência política, e já para pegar todos esses conhecimentos e passar para a população, para o pessoal entender de fato, né? Sair do senso comum, partir para o senso crítico. Um cientista político, agora o Vinícius se especializando, né? Ele gosta de política, está se especializando, está procurando, está aprendendo ali de dentro como vereador. Eu acho que isso é muito importante também. Antes da gente voltar a conversar com o Vinícius, eu quero pedir um favor especial para você que está acompanhando ao vivo pelo Facebook em casa. Curta a página Estúdio 46 no Facebook, assim você vai ajudar a gente a criar mais matérias. Se você notar, nos últimos dias a gente está trazendo mais informações, né? Nós estamos colocando mais notícias na página, fazendo algumas lives, vídeos que a população tem pedido para a gente, reclamação, a gente vai começar a trabalhar assim na página do Facebook do Estúdio 46. Para você que está no YouTube, toda quarta-feira, 8 horas da noite, tem vídeo novo no canal. Para você que está no YouTube, curta o nosso canal, inscreva-se, sabe o botãozinho ali de inscreva-se ali embaixo, esse está embaixo no YouTube, inscreva-se, comente esse vídeo, assim o YouTube vai entender que é interessante, vai mandar esse conteúdo para outras pessoas. Vinícius Teixeira, bom, vamos lá, sem muita enrolação. PT tem candidato na próxima eleição para prefeito 2024? Vamos lá, vamos pegar uma trajetória do PT desde quando começou a lançar candidaturas no majoritário, lá em 89, né? 88, 89 foi a nacional.
e que saiu o Ademir e o Rovilson na década de 80. De lá até hoje em dia, só em 2016 é que o PT não esteve na chapa majoritária nem com vice, nem com um candidato a prefeito. Então nós sempre temos uma tendência de sim colocarmos um nome na disputa, né, seja para prefeito ou seja de vice, mas o pensamento coletivo nosso como partido, como diretório constituído, é trazer um nome sim para disputar a eleição majoritária. Não te cravo aqui, nós estamos iniciando agora esse processo, nós estávamos aguardando o fim graças a Deus, inclusive você abriu falando disso, né? 2022 passou, agora nós vamos pensar em 24, e 2022 me custou muito, viu? Mentalmente, fisicamente, inclusive, e 2022 passou e nós estávamos esperando passar mesmo para começar a iniciar esse processo de discussão, né? Quem tem vontade, quem tem pretensão que dê um passo à frente. Como é que funciona no PT? O PT vocês impõem lá, ó, o candidato vai ser o Ademir, vai ser o Rovilson, vai ser o Vilk, como que tá hoje você é o presidente do PT, como que é a escolha? Na verdade, Elias, isso aí faz parte também de uma tendência que existe no nosso mundo pluripartidário, né, que chama centralismo democrático, que embora a democracia internas ela exista, sempre os dirigentes do partido, seja de nível nacional, estadual e local, eles possuem uma certa força maior. Mas não é que a gente impõe e essa imposição é obedecida de maneira cega. A gente direciona, por exemplo, assim, né, ó, nós temos esses nomes aqui que são os mais plausíveis. Tem vontade que se apresenta. E leva para a base, né, que é a grande maioria do partido, fazer uma apreciação. Aí se for algo que, por exemplo, a base quase inteira se recusa, ou acha que um outro nome é melhor, aí a gente sim troca também de ideia, né? Tenta buscar um outro nome. Mas se o pessoal da base dá o ok, a aprovação, a gente trabalha com aquele nome. Mas existe essa tendência, sim, das decisões serem primeiro tomadas no núcleo mais em cima e depois levadas para a base decidir ou não, dar o ok ou não ok. Só que isso que eu estou falando pode parecer assim, né? Nossa, isso é uma coisa antidemocrática. Então não é tão democrático assim, não, é super democrático se comparado com os outros partidos. Os outros partidos eles têm espécie de donos. Eu vou lançar uma bomba aqui, o Vinícius responde se ele quiser. Eu, como jornalista, eu tenho obrigação de informar a população. E também não falo quem informou. Não falo quem contou. Se o Vinícius quiser contar, ele conta, né? Se ele quiser fazer a avaliação. Eu ouvi falar por aí, os bastidores, né, de política, tem muitos amigos nos bastidores, que hoje existe um racha, inclusive, na própria direita, né? Que hoje nós temos as lideranças, hoje um grupo mais ligado a prefeito, um grupo mais ligado ao Rodrigo, que esse grupo não estaria batendo muito. Existe a possibilidade hoje da direita rachar? Tem essa possibilidade, Vinícius Teixeira? Você responde se quiser ou não. Não, eu adoro responder. Eu acho que, por exemplo, de uma certa maneira, ela já rachou em 2020, porque a Margot é de direita, né? Ela tende a ser mais centro-direita do que a outra candidata que saiu, né? Que eu considero de um espectro político, até aquele momento, de extrema-direita. Né? Mas então se era um centro-direita versus extrema-direita contra nós do PT, eles já estavam rachados, mas está falando no sentido que nem você já deixou claro antes, né? Que é o grupo do agora recém-eleito deputado Rodrigo Lopes e um grupo da Margot. Que era o mesmo grupo praticamente, né? Vamos analisar aqui a eleição do Rodrigo com o apoio da Margot e do Mosconi. A eleição da Margot com o apoio do Rodrigo e do Mosconi.
Existe a possibilidade desse grupo se dividir, o Rodrigo, agora como deputado, ter um grupo independente, já que ele representa algo talvez maior e não está mais tanto alinhado assim? Eu ouvi de bastidores de política, não vou falar quem, mas que assim, são duas lideranças, né? E é difícil você manter duas lideranças no mesmo grupo, na mesma direção. A direção tem que ter uma só. E aí? Sim, sim. Então, inclusive eu acho assim que se você chamasse um membro do grupo deles, eu acho que eles se recusariam a afirmar que esse racha existe. Vou perguntar, vou chamar. Eles gostam eu vejo isso, percebo isso, de mesmo rachados manterem um discurso de que estão unidos por Andradas, né? Mas não é bem isso que eu percebo, não. Eu percebo que está se criando, está se formando uma oposição que pode vir até ser... Hoje, quem que é a oposição à situação, à administração atual? Seria, né, esse triunvirato legislativo que é Ricardo Rosida e eu. Exatamente. É a oposição minoria, né? Isso. Só que eu estou fazendo minhas análises e tudo mais, eu creio que pode surgir aí uma oposição mais forte à prefeita nesses últimos 2 anos agora de mandato, né, por causa dessa questão mesmo de um outro grupo ter surgido, que é o que você chamou de racha, né, um grupo que era único, unido, se tornando 2. E eu acreditava, isso é muito interessante eu falar essa parte, eu acreditava que a eleição do Rodrigo deputado, né, a não eleição é que ia fazer o racha. Ele não conseguir se reeleger. Porque daí eu tinha a crença que ele viria para disputar contra ela, por exemplo, em 2024. Uma opinião minha. Só que ele vencendo, eu achava que a união dele se manteria. Mas não... Tinha o mesmo pensamento. Estive errado, eu acho. Eu acho que eu também tinha o mesmo pensamento. Eu acho que eu estava errado. Exatamente. Isso aí eu falo por si, analisando o comportamento dos meus colegas parlamentares lá na Câmara. Isso é coisa de bastidores. Se você perguntar para um, para outro, eles vão negar. Sim, mas a realidade. Eu tenho direito de falar isso. Eu, como membro do Poder Legislativo, eu sou inviolável no que falo, então posso falar isso. Vou falar. Ali a gente já percebe 3 grupos políticos, né? Ou talvez até 4, que seria o pessoal que está com o Rodrigo, o que está com a Margot, e é isso aí que nós chamamos de oposição. E o triunvirato? Na verdade, você falou de um triunvirato ali, que é o Ricardo, Rosilda, você. Só que, na verdade, hoje o Ricardo e o Rosilda eles são de direita. Né, o pensamento mais voltado à direita, vamos pôr entre Lula e Bolsonaro, são mais voltados para Bolsonaro, apesar de ser aqui em Andrada, ser uma oposição ou um grupo que vote junto, mas eles são anti-PT, digamos assim. Existe a possibilidade desse triunvirato se unir ou é muito difícil? Eles de fato são, só não pergunta para um ou para outra se são, que talvez vão se negar a falar isso. Mas existe disso, né? E inclusive, é isso que eu ia falar, por isso que talvez 4 grupos. Porque o PT é o PT. O PT, ele tem sua cadeira, desde quando teve o primeiro vereador, ele nunca mais deixou de ter. Né? Que foi com o Dr. Joaquim Nhola. Depois veio nunca mais deixou de ter cadeira na Câmara. O Beto Despachante. O Rogério Caldas. E sempre teve... O próprio Ademir foi vereador nos anos 90. E ali o grupo do Ricardo, da Rosilda, inclusive já pode ser que nem seja o mesmo na próxima. Porque parece que tem uma expectativa aí do Ricardo sair do PROS, né? E ir para um outro partido. A realidade Se eu não me engano, o presidente do... Qual que é o partido do Sérgio Moro? Podemos? Podemos. Que era o do Sérgio Moro, né? Que era, aliás, o partido da Margot. A Margot, que era o PTN, que a Margot saiu candidata a deputado pelo PTN, depois mudou para o Podemos, que é o candidato do Sérgio Moro, que o Sérgio Moro existe, que é o Igor Timo, que é deputado eleito pelo Podemos, que inclusive quem trabalhou, é amigo, inclusive, do Igor Timo, o ex-candidato a prefeito, o Marcílio. Mas, sim.
Curiosidades da política. Inclusive, eu acho que pode ser, tudo na casa das suposições, isso que eu estou falando. Que Rosilda e Ricardo nem saiam no mesmo lado, no mesmo partido, nas próximas eleições. E eles eram realmente... ali a Rosilda foi uma surpresa, inclusive, na última eleição, né? Bem votada. Sim, foi sim. Depois ela saiu ela teve esse convite para ser candidata a deputada, ela saiu... Teve um apoio do partido, mas ela saiu muito tarde até, eu acho. Decisão, esse tipo de decisão você toma muito antes. Você não é chamado, você adentra. Senão não dá tempo de correr atrás do bonde, né? Para vereador é a mesma coisa, viu? Sim. Entendeu? Aliás, vereador, Vinícius, eu acho que você venceu uma eleição para vereador. Eu acho a eleição mais difícil que existe, mais difícil que para presidente, mais difícil que para prefeito, porque para vereador... A cidade inteira ali todo mundo tem um parente. 104. Então você tem primo, você tem parente, você tem gente da família que é candidato, tem o outro é do outro partido, mas vamos dividir os votos, né? Aquela história, vamos votar um pouquinho para esse, o outro também é amigo, e aí vai. Não é fácil a eleição para prefeito, pessoal. Geralmente são, quanto nós tivemos? 3, 4 candidatos, né? Então você tem entre 4, presidente. Era um monte de candidato a presidente, mas... 13 candidatos? 13 candidatos, mas ficou entre o que ali? 4 opções, né? Que você pode pensar realmente que tinha um peso maior. Percentualzinho de voto. Que no fim terminou em 2 opções, que ou você vota na extrema direita ou na esquerda. Então, foi assim. Então, eu acho que a eleição para vereador é dificílima. Eu tiro o chapéu quem sai candidato a vereador e quem vence, todos que ganharam ali, venceram por mérito, porque além dos votos, ainda briga ali com a cláusula, né? Porque você tem que ter um voto do grupo para alcançar o coeficiente para chegar. Às vezes tem vereador com muito voto e não consegue. É o caso que aconteceu com o Evandro e Andradas, teve mais de 2.000 votos, não foi eleito. O irmão dele, o Ricardo, com 300 votos na época, acabou se elegendo. Então é uma eleição muito carismático, mas foi pouco estratégico na época, né? Sem estratégia. Tem que montar saiu sozinho. Política é um jogo de equipe. Acho que ele saiu sozinho. É o Messi sozinho na seleção argentina, sem mais ninguém. E aí faz o gol, mas falta o goleiro. A expectativa de vitória dele estava muito grande, eu acho, não é possível. Foi corajoso. Quase, né? E quase sozinho. Não, ele quase venceu sozinho, fazer o coeficiente. Porque o coeficiente são um pouco mais de 2.000 votos, né? Para se eleger um vereador. O coeficiente do partido, isso. Tem que fazer ali mais de 2.000 votos. De ano para ano vai mudar um pouco, mas tem que pôr pelo menos. E ele saiu e pôs os 2.000 votos, porque faltou questão de 100 votos aí para ele. Isso. Deve ter sido um dia triste na vida dele. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para saber aí quem serão os candidatos a prefeito de Andradas. Vamos chamar também os demais. Eu já fiz um convite para a Margot, ela falou que ela vem aqui no estúdio. Fiz convite. Vamos ver se ela vem realmente, porque antes dela ser prefeita, ela veio. Vamos ver se ela vem agora como prefeita. Não vamos receber aqui com o maior carinho do mundo ela, que agora é prefeita. Vamos chamar outros nomes da política, né? Aqui para o estúdio. Eu acho que é interessante a gente guardar esses nomes e isso fica no YouTube. Aliás, o Vinícius estava perguntando o que é isso aqui, né? Nós ganhamos do YouTube, né, um presentinho, eu vou deixar aqui, inclusive, como um dos canais, principalmente por causa dos vídeos de shorts. O que são os vídeos shorts? São aqueles vídeos em formato celular, né, compridinho e rápidos. Vídeos de até 1 minuto que a gente tem falado só sobre política. E aí, lógico, a gente pincela mais a política nacional e tem vídeos ali que viralizaram, vídeos da última eleição, mais os vídeos de Lula e Bolsonaro. A gente acompanha a política nacional e o pessoal do YouTube me mandou esse agrado aqui, que talvez tenha sido importante para eles. Nosso estúdiozinho pequenininho aqui em Andradas, de 40.000 habitantes, mas tem influenciado um pouco da política nacional, nossos palpites azedos na política nacional. Bom, vamos lá. Vinícius Teixeira. Quem quiser sair candidato, como é que faz? Eu quero sair candidato a vereador. Como é que faz, ô Vinícius? Se uma pessoa que está em casa, né? Eu quero sair candidato a vereador, eu vou ganhar a próxima eleição. Como que faz? Pode sair sem partido ou não? Não. Nossa Constituição não prevê a candidatura independente, que nem algumas democracias ocidentais prevêem.
Para você sair candidato a vereador, você tem que ser pertencente a um dos 30 e alguma coisa partidos políticos que existem no Brasil. Então, uma vez que você está dentro do partido, você tem a possibilidade de sair candidato a vereador. A possibilidade que eu digo por quê? Porque daí o partido, né, como diretório, como comissão provisória, ele vai montar o seu time de candidatos. Se tiver uma superabundância de nomes, pode ser que mesmo você tendo filiado, você não seja. Porque não tem... Andradas, por exemplo, quantos candidatos podem sair por partido? É que teve uma alteração recente agora em relação a isso. Mas não é muita coisa, né? São não, 13, parece 15, que vai ser 16 agora na próxima, salvo engano. Desses 16 brigando internamente no grupo. Isso, vamos imaginar que tem 30 querendo ser candidato a vereador e vai poder lançar 16. 14 vai ficar chupando dedo, vai ficar de fora. Vinícius, como que vai ser escolhido esses 16? A gente vai fazer uma reunião com a base e, lógico, sempre atentando para a consciência da base para a gente selecionar os nomes com potenciais maiores. Atrapalhar teu caminho aqui, é importante dar dica pro pessoal, a gente tá aqui. Como que faz para ganhar para vereador? Você ganhou a eleição, você já perdeu a eleição, como é que faz? Você quer até dica pros adversários, mas como que faz para ganhar? Tem gente com vontade de ganhar a eleição, como é que faz? Olha, isso aí é uma coisa que eu aprendi com meu amigo, meu cabeleireiro barbeiro, Ademir Pérez, né? Não existe receita de bolo para vencer a eleição. Eu já venci e já perdi também, né? Eu perdi em 2016. O Ademir, ele tem uma fala fantástica, que ele fala assim, ó, política é dia a dia. Então não adianta você querer ser um chatão no dia a dia. 4 anos de chato. E depois 3 meses de... e aí, bom, tudo bem? Entendeu? E, inclusive, isso aí vai te causar uma derrota drástica. Porque o pessoal... Se tem uma coisa que o pessoal tem no subconsciente, é perceber quando a pessoa está forçando uma postura. Né? Forçando uma postura. Vai pro terço na época da eleição. Começa a participar dos grupinhos. Exatamente. Deixa eu falar do adversário teu, isso reforça isso que você falou. É um adversário político seu, mas eu acho que ele é o candidato, que é o Paulinho Moreira. Paulinho Moreira, ele candidato ou não sendo candidato, ele tá fazendo tchauzinho para todo mundo. Ele sempre foi, né? Então ele é político 24 horas. Essa história aí do tchauzinho, né? O pessoal fala pra ele, mas ele tem é uma característica mesmo da personalidade dele, esse negócio de cumprimentar. Ele sempre foi muito simpático comigo, inclusive eu votei pra ele agora. Ele é o novo presidente da Câmara e contou com o meu voto. E nenhum dos outros... Olha, beleza. Não teve oposição. Nenhum então. dos outros... Não, foi unânime. Que beleza, que beleza. E nenhum... Como é que ficou a Câmara agora? Paulinho, presidente, vice-presidente Adilson Carlos dos Santos, né? Que é amigo seu, inclusive. Colega de Câmara. Sim. Né? Você sabe que... E secretário Luiz Benedito Raimundo. Eu falo isso, às vezes, quem às vezes, quer partir por uma inimizade, fica descontente com isso. Você sabe que já teve lá na Câmara uma certa desconforto com esse negócio de amigo teu. Porque eu falei para um vereador que eu não era amigo dele. Só que eu não quis dizer que eu era inimigo dele. Eu quis dizer só que amigos são pessoas que saem para tomar uma cerveja, para fazer um churrasco. O resto é coleguismo. Eu te conheço. Tenho afeição, eu tenho afeição por você, cidadão. É diferente. Não é? Para mim, é outra coisa, né? O político, esse político que eu falo, né, que quer ser o político amigão de todo mundo, que ele quer mostrar um hipercarisma, ele tem dessa de chamar todos de amigo, mas eu não faço isso, porque para mim a palavra amigo, ela tá muito relacionada com o amor mesmo, com o que é o amor. Aliás... Eu chamo de amigo só quem é amigo, Elias. Amigo, isso um professor de filosofia contou, no final da vida, se chegar, no máximo você vai ter aí amigos para preencher a mão, que são 5, Eu né? sempre soube disso. Lógico, conhecido é uma coisa, é o que você falou, respeito, a admiração,
mas aqueles amigos que você pode contar na hora difícil, na hora boa, porque político tem muito disso. O Valdemar Franco teve aqui nessa mesa aqui, onde você está sentado, ele falou, foi Elias, quando eu ganhava a eleição era uma festa, e eu achei, eu estava me achando, né? O Valdemar falou, eu estava me achando. Aí teve uma eleição que eu perdi. Perdeu os amigos, aí sumiu muita gente. Ele falou que foi um balde de água fria complicado. A política ela é muito cruel também, né? Ele falou, os mesmos que te levam, que levam nas costas, depois é os que te empurram pro buraco também, às vezes. Exato. Isso falou falecido saudoso Valdemar. Saudoso Valdemar. Gostava muito de você, né, Elias? Muito amigo. Aliás, o Valdemar, ele disse o seguinte, foi Elias, eu nunca recebi uma homenagem da direita que era o meu grupo político, mas eu recebi uma homenagem sua que sempre foi ligado à esquerda e recebi uma homenagem. E ele não teve como retribuir, e eu fiquei muito contente por não ter retribuído, né? Porque a gente não faz por retribuição. Ele saiu capa da nossa revista, prestamos uma homenagem para ele no nosso evento. No livro seu? No livro. Aliás, ele me ajudou muito no livro. Uhum. Eu fiquei devendo uma coisa para ele, para o Valdemar, e isso foi devido ao... Antes de estourar a pandemia, ele falou, Elias, me prometeram de escrever um livro da minha vida. Ele passou para 2 pessoas, que eu não vou citar o nome, mas eles não deram conta de fazer o livro. E aí eu vou passar para você agora, que você possa escrever. Eu falei, farei o livro, com o maior carinho do mundo. Só que nisso estourou a pandemia, aí não tinha como, estava todo mundo em lockdown, foi poucos dias antes de estourar, estourou a pandemia, estourou o lockdown, e aí depois ele veio a falecer, inclusive de Covid, né? Dentro desse período. Sim, então, sim. É algo que ficou lá, mas eu acho que ele faz parte do livro que eu escrevi, e isso já, que é aqui o livro Vim Política, né? Quem me ajudou muito nesse livro foi o Valdemar. Tem várias histórias e fotos aqui. Talvez o livro eu tenha mais... Ele mesmo, como prefeito, ele perdeu todo o material. A própria Câmara não tinha informação do Valdemar, tinha no livro. Bom, eu quero agradecer aqui nossos patrocinadores de coração. Agradecer o livro Vim Política. Você pode ajudar o nosso projeto comprando o livro Vim Política, à venda no Mercado Livre. Café Andradense, é muito bom, estou tomando aqui um café andradense, é o melhor café de Andradas há muitos anos e você pode visitar, se você não conhece de outra cidade, @Café Andradense no Instagram. Clube Rio Branco, clube completo, ano novo, começa aí com academia para você entrar no ritmo, né? 3731-1545 é o telefone do Clube Rio Branco. E eu vou falar agora de uma empresa nova que está junto com a gente, que é o Junqueira. O Colégio Junqueira é uma escola fantástica, desde os pequenininhos que tem o Junqueirinha ali, uma escola humana, né? Humana, vale a pena. O Junqueira foi eleita o ano passado como a melhor escola particular de Andradas, tem também o Junqueirão, que eles falam, que é o colégio. Então, o período agora é de matrícula, período para você pedir transferência, e logicamente a gente queria que todas as crianças estudassem em escolas particulares, não é todo mundo que tem condição, mas se você tem condição de investir aí no seu filho para dar uma condição de estudo melhor, faça isso, que é importante. O Junqueira é fantástico, uma escola muito boa, uma escola muito humana, inclusive minha filha estuda lá no Junqueira já há alguns anos, e é muito bom, recomendo para você. Bom, esse é o nosso canal no YouTube e no Facebook. Vinícius Teixeira. Então, fechamos esse assunto sobre a política. Então, existe a possibilidade do PT lançar um candidato nas próximas eleições. Sim, não só existe a possibilidade, como creio que é uma possibilidade muito grande, né? Que nem eu disse para você, só em 2016... inclusive o pessoal às vezes acha que o auge do antipetismo foi em 2018, quando o Bolsonaro venceu o Haddad. Em 2016 foi. Em 2016 o PT estava tão fragilizado que era aquele momento do impeachment, né? Aquele momento de contestação também do resultado de 2014, feito de uma maneira bem menor do que está sendo feito agora, né? Que o PSDB pediu recontagem e tudo mais. Aquele momento foi o momento de maior desgaste do PT. Foi o momento de maior antipetismo que existia. Tanto é que o Partido dos Trabalhadores lançou, acho que só 4 candidatos, na época ainda podia coligação,
Só 4 candidatos a vereador. Em Andradas? Em Andradas, eu Só não tenho essa 4? lembrança. Puxa, Era é verdade. candidato a vereador foi o Clóvis, o Ademir, eu, o Jefferson Careca, Nossa. que era filiado na época, um cidadão lá da Gramínea, se não me engano, do Campestrim. Acho que do Campestrim, E o com Jefferson. burlada PT de todas as... Isso. E acho que a Júlia saiu também. Martins. A Júlia, Então, e foi 5 candidatos e elegemos o Ademir. Se não tivesse o Ademir nessa chapa aí, eu não tinha feito nenhum vereador, porque ele trouxe 1.200 votos, né? Somente ele já trouxe a metade. Em 2020, nós também elegemos um só. Só que nós saímos candidato majoritário com vice e prefeito do PT. Já entrou na Nós briga. tivemos 13 candidatos petistas disputando a eleição. Já teve uma Então, melhora. não, já é uma retomada de força. Agora com a eleição do Lula, você teve lá, vamos pôr, começa lá, Lula ganhou a eleição. A gente ia falar sobre análise, mas isso o Ademir já fez, e você procurando no YouTube, você vai encontrar. Vamos trazer novidade pro pessoal. Elegeu o Lula, elegeu o Odair, elegeu até, eu acho que Dandara, outros candidatos ligados da esquerda aqui com Andradas. Isso traz uma força para o partido localmente na próxima? Traz. Com certeza sim. A ponte, né, vamos falar assim, né, a travessia até o governo federal, até os ministérios, se facilita. A verba vai ter que passar por vocês. Não que isso? vai ter, né, mas nós é que vamos atrás da verba, né, e uma vez que eu ia atrás da verba quando o Lula não era presidente, digamos que as portas eram menos abertas do que serão agora. Né? Então agora eu tenho um caminho. O Odair Cunha fez parte da equipe de transição, né, inclusive foi colocado na pasta Minas e Energia, né, do Ministério Minas e Energia, e escolheu o Alexandre Silveira para ser o ministro de Minas e Energia. Então o Odair Cunha é uma grande liderança do sul de Minas, né, é deputado federal. Então, para marcar uma reunião, por exemplo, Elias, eu converso com o Odair Cunha. Ô, Odair Cunha, por favor, marca uma reunião para mim, junto com o ministro X ou Y, ou se não der, com o próprio ministro, com os assessores dele, porque ministro de Estado é muito ocupado, recebe, né, muitas lideranças. A gente não pode querer também ter esse pensamento que toda vez a gente vai conseguir conversar diretamente com o ministro, mas facilita e facilita muito. Então, o canal que a gente tem com o governo federal, que nem eu falei para você, se antes a porta estava menos aberta, agora ela está um pouquinho mais escancarada. Então, sim, as expectativas aí de emenda parlamentar, né, através do deputado, ou algum recurso através dos ministérios, aumentam e aumentam muito. E eu falei sobre isso quando, no dia da vitória do Lula, né, sacramentou a vitória do Lula, eu falei que eu não vou só utilizar dessa porta aberta, se de fato eu tiver, só para mim não. Até os meus colegas adversários, se um dia falar assim, ô Vinícius, através do tal, lá você não consegue uma ida para mim, para conversar com o ministro X ou Y, conversa Você lá. tem o endereço, é mais fácil. Não, eu falo para você sim, tranquilo, porque se ele está indo em busca de alguma coisa para a cidade, é o que está valendo. É o que está valendo. Recebemos Vinícius Teixeira, vereador do PT, analisando aí as possibilidades da próxima eleição, 2024, já tem eleição para prefeito, mas já, porque na verdade o calendário eleitoral ele urge, né? As pessoas têm que se filiar agora até esse ano, para que o ano que vem, nessa época, já tem que estar tudo praticamente certo, porque julho do ano que vem já tem aí a definição de cada candidato. Obrigado, Vinícius. Eu que agradeço sempre a recepção, Elias, e a oportunidade de falar com você e com a população. Recebemos o vereador Vinícius Teixeira. Inscreva-se no canal Estúdio 46, comente esse vídeo, que isso é importante para o YouTube entender ou para o Facebook entender que o vídeo tá legal. Tá bom, gente? Forte abraço e até a próxima, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau. Você acompanhou o Veja Isso Agora, direto do Estúdio 46 em Andradas, no sul de Minas Gerais, com o jornalista e analista Elias Batista.